muita alegria, com uma honra imensa, que eu passo a palavra para o Pai Norberto, da qual eu já deixo a minha gratidão profunda e agradeço a Deus por nos fazer encontrarmos no caminho do evento. Pai Norberto, sua vez. Quero agradecer a todos o carinho, as palavras de apoio, de confiança, os abraços, esse axé que a gente está trocando, e eu estou recebendo muito mais do que estou doando. Ele não tem palavras aí na contabilidade divina, né? Então eu estou voltando para Porto Alegre daqui a pouco mais, repleto de axé, e a receptividade de vocês, o carinho, nos dá ânimo e incentivo para continuar. Eu quero saudar cada pai e mãe espiritual aqui, que tem a atitude e a coragem de se manterem com casa aberta, que é muito difícil, só quem está por dentro de uma egrégora, nesse encargo de dirigente, sabe dos desafios. Então, meu respeito, minha devoção a todos, aos oris de cada um, aos pejis, aos altares, congasmo, muito obrigado, e pela egrégora espiritual que cada um carrega também na sua missão, pelo apoio que a gente está recebendo. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, eu preciso contar hoje um episódio do Exu, que aconteceu aqui. Exu, ele tem essa característica do contraditório, e na sua irreverência, na sua alegria, nos coloca em algumas situações que são características de Exu. Eu cheguei aqui, cumprimentei todo mundo, como eu sempre faço. Eu fui tomar um café ali no salão ali, a gente tem a cantina e tal. Daqui a pouco eu perguntei onde é que é o banheiro. Aí me disseram, o banheiro é aqui, no final, tem uma placa nesse corredor. Eu fui no banheiro, tinha uma plaquinha assim, o homem, né? Acho que eram as calças, o desenho, uma setinha de só essa. Tá voltando para cá, acho que essa porta. E não tinha assim um símbolo na porta dizendo que era feminino e tal. Eu entrei. E entro, fecho a porta, né, me sento. Nesse momento todos nós somos reis, né? Silêncio e tal. Daqui a pouco abre a porta, entra duas meninas. Eu disse, meu Deus, eu entrei no banheiro errado. Ou elas entraram no banheiro errado. Isso não está acontecendo comigo, não é possível. E eu ali, quieto, né? Terminando os meus afazeres ali, né? Me arrumo e nada das meninas saírem. Eu não sei se as mulheres têm essa característica, eu não vou falar as confidências que elas falaram uma com a outra. E eu ali escutando. Eu pensava assim, isso é coisa de Exu, né? Eu vou ficar aqui quietinho, eu não vou sair enquanto elas estiverem ali, aqui no banheiro, que vai pegar muito mal, né? Eu vim para dar uma palestra, não é de Porto Alegre, imagina, eu abro a porta aqui, dou de cara com as duas, elas vão espalhar para todo mundo. Eu estava no banheiro feminino, eu disse, não, eu não vou passar por isso. E eu fiquei esperando nada delas saírem, né? Daqui a pouco uma vira para a outra e fala assim, menina, você sabe que horas é o autógrafo do Norberto Peixoto? Eu já levantei o ouvido, né? Já comecei a suar frio. Eu disse, pois é, eu não sei não. Mas eu acho que eu vi na programação, é ao final do evento. A outra vira e fala assim, mas por que ao final? Acho que eles fazem isso só para prender a gente aqui até o fim. O Norberto estava ali conversando, e tá para lá e para cá, bem que ele podia estar dando autógrafo. E o pai Caetano já tinha conversado comigo para dar os autógrafos nos intervalos, né? Só que não tinha sido publicado ainda. E isso é característico de Exu, né? Essa reverência, essa brincadeira, né? E eu fiquei ali parado. Eu disse, vou abrir agora a porta e dizer, você quer um autógrafo? Eu fui para dar e eu acho que o Exu não deixou. Porque trancou a perna, não faça isso. Você imagina se a pessoa faça mal, né? Ensaio assim, pegadinha do Faustão. Isso não ia dar certo, né? Podia causar uma certa comoção, nervosismo. Eu ia me cobrar muito, ia ficar nervoso se eu for para palestra. Eu fiquei quieto. Elas saíram e eu ali quieto. Eu disse, pô, mas eu tenho que escutar, será que elas saíram? Aí eu escutei a porta, né?
Eu disse, pô, e agora eu vou. Eu saí que era uma flecha, os caras estavam no meio do corredor ali, eu baixei a cabeça, mas não parecia do nada, né? Então isso é Exu, gente. Acho que essa é a reverência, a alegria, a brincadeira, nos faz sair do comodismo, do convencional, e também para relatar esse episódio para vocês, para a gente rir um pouco. Depois eu dei boas risadas comigo mesmo, da situação em si, que é inusitado. Bom, eu vou falar sobre 7 tópicos: ancestralidade africana, Exu, origem cosmogônica, Exu no imaginário popular, o resgate da raiz, o caráter e a ação real do Orixá Exu, o trabalho das entidades, qualidade do Orixá Exu, e termino com o 7º tópico: Exu é fiel. Sugeriram aqui, eu vi que aqui em Curitiba o pessoal está botando adesivo nos carros aí das casas, né? Se une e faça um adesivo Exu é fiel. Eu sugeri o Pai Caetano, mas ele só corre o risco dos evangélicos daqui a pouco quebrar um vidro no carro, né? Infelizmente. Bom, ancestralidade africana. A Umbanda é afrodescendente. Ela não é só afrodescendente. Em alguns momentos, nós da Umbanda, na história da Umbanda, nós excluímos que nós somos afrodescendentes. Eu transitei por dentro da Umbanda esotérica, que eu tenho o maior respeito. Primeiro, o Pai de Santo foi da Umbanda esotérica, me ajudou muito. As entidades dele, que o Aruanda Rotenha, que foi o Roger Feraldi. Mas nós, por dentro da Umbanda esotérica, em algum momento nós nos sentimos uma elite. E houve um esforço por dentro da Umbanda esotérica de destruir o que era de África. O Mulu, o Orixá Mulu, ele virou coisa do mal, de ebode, porta de cemitério, e se criou o Orixá Yorumá, para não se falar em Omulu. Porque a Umbanda popular, Preto Velho, vinha fechado em Omulu, a linha dos Pretos Velhos. Então se criou o Orixá Yorumá, um estudo cabalístico de Pai Mata, com todo respeito, mas não existe Orixá Yorumá. Com todo respeito à Umbanda esotérica, se alguém porque ela não tem registro etnográfico, ela não tem uma história, uma tradição, e nós caímos no campo da revelação. Foi uma revelação, aí a gente pode cair naquela da fé cega, né? O Orixá tem registro. Antes de Jesus já existia Orixá, antes de Buda, então o Orixá é milenário. Então, eu, particularmente, enquanto médium, enquanto dirigente, no momento que eu fundo o terreiro, no momento que a gente dá esse passo, eu fui empurrado, não foi eu que tomei a iniciativa, tomaram a iniciativa e me puxaram. Eram 12 médios que saíram da casa que a gente estava e eles me deram o ultimato: ou você vem com a gente ou a gente vai se dispersar. Se você vier, a gente abre a casa. Aí eu fui, meio que me empurrão. No momento que a gente funda a casa, primeiro rito de Exu, para minha surpresa, eu achando que ia para um rito da Umbanda esotérica, um rito da Umbanda tradicional, mais Zélio, sem atabaque. Primeira experiência que eu tenho com entidades africanas. E no rito de Exu, que a gente fez o primeiro, eu fiquei uns 2 dias assim, num estado sonambúlico, assim, meio fora do corpo. Eu só levantava para comer alguma coisa e voltava para a cama. Eu fiquei completamente alterado. Eu me vi junto aos orixás. Nanã sentada numa cadeira de espaldar alto, e todos os cortejos de orixás entram paramentados como em África. Isso me causou profunda impressão psíquica. Comecei a me questionar o que a espiritualidade está me mostrando com isso. E a partir daí outras situações, vivências com os orixás. Não vou entrar no mérito se entidade, se orixá. Eu quero pegar na questão da ancestralidade. Se essa ancestralidade se abriu no meu ori e se abriu com casa aberta, é porque eu sou herdeiro dessa ancestralidade. E isso serve para qualquer um de nós. Seja ancestralidade xamânica, oriental. No momento que isso se abre no teu campo mediúnico e tu tem experiências de consciência alterada com isso, é porque você é herdeiro dessa ancestralidade.
E se assim ou foi porque estava no meu propósito de vida. Então eu tive que aceitar essa ancestralidade e respeitá-la. E a partir daí a gente começou a dar um novo contexto para os nossos elementos de rito e para as nossas formas simbólicas, né? Hoje na nossa casa a gente não tem santo católico simbolizando orixá, nós temos os orixás africanos. Não deixamos de ser umbanda, porque não altera fundamento. E isso foi se aprofundando. Então por isso que eu digo, Pai Caetano, tive lá de Pai Caetano, a gente faz uma umbanda nagô. Não sei se existe isso, mas a gente faz aqui. Tem um lado oriental muito forte, mas tem uma perspectiva de elementos simbólicos, né? De liturgias muito fundamentada dentro dessa ancestralidade. E com o tempo, eu comecei a verificar, principalmente ali em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, que cresceu muito um rito que se chama Quimbanda, mas não é Quimbanda, a gente não sabe o que é. E porque quem é do Batuque não identifica esse rito, quem é da Umbanda também não identifica, é um rito novo. Que tem a cabala de Exu, e aquele Exu que é rei, aquele Exu que faz tudo, sabe? O que você imaginar acontece nesses ritos, assim, né? Seja feita a vontade de cada um. O Exu está ali para esse, o Exu estaria ali para isso. Isso começou a me incomodar. Não o rito em si, que eu respeito, mas por serem casas que se dizem africanas. Casas que têm, né, um selo africano, ou se dizem um elê. Eu disse, gente, mas isso não é da África. Não é dessa ancestralidade, ao menos no que eu vivencio com as entidades. E chegou um momento que estava me incomodando de tal maneira que seu Tiriri, que é um guardião que nos assiste, se dá o primeiro combate, está sempre com a gente, ele disse, Norberto, estude, vá na raiz, vá na origem, entenda a visão de origem, para você resgatar Exu para dentro da Umbanda e ajudar a esclarecer o que não é Exu. Exu merece isso por dentro da Umbanda. E eu fui na raiz. A gente não senta e o espírito pega teu braço e psicografa. O médico tem que estudar, tem que se aprimorar no seu conhecimento, né, cognitivo, para que o mundo espiritual se utilize melhor disso. E eu fui fundo. Eu fiquei um ciclo mais ou menos 5 anos de profundo estudo e busca desse saber. Tive dificuldade de me ancorar em outros sacerdotes, porque Porto Alegre não tem nada do queto do Nagô. Não existe candomblé queto no Rio Grande do Sul, muito pouco. Tem Angola e ao Batuque. Então tem uma outra concepção do orixá que não fecha com a religião tradicional iorubá, muitas vezes. Então eu fui para Pierre Berger, eu fui para Reginaldo Prandi, fui buscar trabalhos na academia, José Beniste, encontrei amparo no Baba King, do Dua, que me passou material muito bom de pesquisa acadêmica, de estudo sobre a religião tradicional iorubá. Eu estou dando como referência, tá, gente? O que eu vou falar aqui não é invenção depois sobre Exu. Tem uma antropóloga, que ela é famosa, Joana Elben dos Santos, alguém já falou, já escutou falar, ela é da Bahia, Joana Elben dos Santos, ela tem aquele livro, O Nagô e a Morte, vocês já escutaram falar? Alguém já escutou falar? Ela foi casada com o mestre Didi, foi um dos últimos babalaôs, de fato e de direito, na Bahia, vocês nunca escutaram falar? A Joana Elben dos Santos, ela tem um livro que é sensacional, se chama Exu, Exu com S, como se pronuncia em Iorubá. E ela foi para a Nigéria, patrocinada pela Unesco. Ela ficou 6 meses só sobre Exu, inclusive com fotografias. E ela publicou pela editora Corrupio, que é do PRVG, não sei se está em catálogo. E ali ela desconstrói, efetivamente, dentro da origem, o que não é Exu. Mostra o processo todo que houve aqui no Brasil. Depois eu vou comentar. Tem um trabalho, eu até passei hoje para o Pai Caetano, pelo Zap. Agora em março foi publicado no Jornal da USP, um trabalho em que ele se diz uma análise das múltiplas faces de Exu por meio das canções afro-brasileiras, aí candomblé e Umbanda, contribuindo para o ensino, a cultura e a história africana nas escolas.
Foi um trabalho de uma educadora, né? Faculdade de Educação na USP. E, pasmem vocês, ela nesse trabalho desconstrói esse Exu demonizado, esse Exu do mal, mas ela teve dificuldade. Porque uma parte das cantigas que são cantadas nos terreiros, Exu é demônio, Exu é o diabo, que são cantadas em março de 2019, foi a data que ela fechou a compilação do estudo. E adivinha onde são cantadas? Não são nos candomblés, são nas umbandas. Então nós, adeptos de Umbanda, ainda temos liturgias e rituais que nós louvamos e fazemos rezas cantadas, porque um ponto cantado, uma cantiga, uma reza, e nós estamos louvando um sagrado e dizendo que um orixá, que aqui no Brasil deixou de ser orixá, não tanto hoje, que ele é o diabo, que ele é o demônio. Mas como é que pode? Com preconceito religioso contribui com a intolerância. Creio eu que por falta de estudo, creio eu que por falta de vontade, a maioria das vezes, e creio eu por desinteresse. Porque o Exu do mal, o Exu demonizado, o Exu do diabo, ele me dá poder, porque eu atemorizo. Teve uma consulente que chegou na nossa casa lá, pediu para falar comigo, ela estava muito nervosa, e casualmente aparece ela de Exu, naquele dia, né? Ela chegou para mim e disse: me ajuda, pelo amor de Deus, eu semana passada fui numa casa de Umbanda e era rito de Exu. E o Exu já com um chapeuzinho assim, não deixava eu ver os olhos, e ele disse que ele era o diabo, que era para mim fazer os pedidos que ele ia atender. Ela foi embora, ficou aterrorizada, ela não queria falar com o diabo. E está dentro de uma casa de Umbanda. Isso é preocupante. Então, eu trago esse estudo, um registro atual, agora em março desse ano, da academia. Os acadêmicos, os antropólogos, estão fazendo mais pela Umbanda muitas vezes do que o próprio bandista, gente. Exceções aqui em Curitiba, esse esforço Pai Caetano, essa conferência aqui, que ela se repita ano a ano. E hoje é o primeiro dia depois do advento da data limite do Chico Xavier. Foi ontem a data limite. Não teve guerra atômica, o planeta não acabou, né? Não aconteceu nenhum cataclisma, né? Então hoje acabou a data limite. Casualmente hoje é a conferência de Exu. Quem sabe nós estamos abrindo as portas para a busca de um novo estado de consciência e de conhecimento que a Umbanda precisa, porque nós não estamos percebendo ainda todo o ensinamento que a Umbanda tem para nos dar. Bom, o que eu vou falar aqui, gente, está muito baseado numa vivência dentro da nossa casa. Não quero impor nada para ninguém. Então eu vou fazer um recorte, assim, pesquisa acadêmica, dentro da religião tradicional Urubá, e vou trazer também afirmações dentro da nossa vivência com a mediunidade, sem querer impor uma verdade. O que diz a gênese da criação da religião tradicional Urubá? Nós temos a gênese bíblica, tem um lado oriental muito forte, que tem uma perspectiva de elementos simbólicos, né, de liturgias muito fundamentada dentro dessa ancestralidade. E com o tempo, eu comecei a verificar, principalmente ali em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, que cresceu muito um rito que se chama Quimbanda, mas não é Quimbanda, a gente não sabe o que é. E porque quem é do Batuque não identifica esse rito, quem é da Umbanda também não identifica, é um rito novo, que tem a cabala de Exu, e aquele Exu que é rei, aquele Exu que faz tudo, sabe? O que você imaginar acontece nesses ritos, assim, né? Seja feita a vontade de cada um. Exu está ali para isso, Exu estaria ali para isso. Isso começou a me incomodar. Não o rito em si, que eu respeito. A criação do universo, tudo que está manifestado, pensa o seguinte, olha como a religião tradicional explica isso. No início era o nada, era o vazio, a vacuidade. O nada existia. Aí a gente já cai num problema. Bom, se o nada existia, então ele existia, então não é nada. Então vamos deixar isso de lado, que dá um nó na nossa cabeça. Faz de conta que era assim, nada existia manifestado. Então não existiam as estrelas, não existiam os planetas. Vamos trazer para o nosso chão, né? Não existia nada. Aí o Olodumare, que é o deus da religião tradicional Urubá, que é monoteísta,
né? Embora tenha um panteão de deidades, divindades, que são os orixás, é monoteísta. Olotumare resolve fazer a criação dos mundos, das estrelas, dos planetas, até chegar na criação do homem. O que Olotumare faz para organizar, ordenar todo esse sistema que não estava criado? O que Olotumare faz? Oxalá já pré-existia em Deus, ou em Olotumare. Dizem algumas escolas de estudiosos da religião tradicional urubá, outras dizem que Oxalá foi criado também. O que Olotumare, que era Deus, fez para ordenar todo o sistema, organizar tudo isso? Ele cria Exu. Então, de uma expansão dele mesmo, ele cria um orixá, uma divindade, que é Exu. Então, Exu é considerado o primeiro orixá criado no panteão. Qual era a função de Exu? Organizar todo esse vazio e propiciar Oxalá, que Oxalá criasse as formas. Então, vamos dizer assim, que Exu pegou o fluido cósmico universal, né? E ele é um mensageiro, ele condensa esse fluido para que Oxalá consiga materializar isso no campo das formas, aqui, planetas, estrelas, a luz, o sol. Estão entendendo? Então, o primeiro orixá criado, com a função de organizar todo esse vazio e trazer para a manifestação das formas, né, todo o universo criado. Exu é movimento, é dinâmico, é expansão. Oxalá, inércia, é estático, é contração. São dois orixás complementares, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. A partir de Exu, fazendo a mediação, Oxalá começa a criar os demais orixás. Ele é Ogum, Xangô. Os mitos da criação falam tudo isso aí. Os elementos, a terra, fogo e água, que os orixás são senhores, regentes de cada elemento, até se criar o planeta Terra, ter a água, ter o ar, ter a terra. O primeiro vegetal foi a palmeira, né, que se faz o azeite de dendê. E Ogum desce pela corda da criação. O primeiro orixá que pisa em terra é Ogum, vem à frente, abrindo caminho. Mas já estava tudo criado a partir de Oxalá e de Exu. Então, Exu, ele acaba tendo uma importância central na gênese divina, na gênese da criação, na origem. Lá na origem, lá em África. Tá? Isso é fato. Bom, como é que nós chamamos as nossas giras? Geralmente, começamos com Exu, né? A gente canta o Exu, ou bate a estrela do Exu, e depois vai para o ordenamento da gira. A gente abre a gira cantando com Oxalá? É raro. Pode ser, de repente, uma sessão do Oriente, mas a gente começa a gira geralmente com a cabocla, ou é Ogum, ou é Oxóssi, ou é Xangô. A ordenação do xirê, no candomblé, é Exu, geralmente depois Ogum, os orixás do fogo, né? Xangô, ligados ao elemento fogo, senhores de elemento fogo, Yansan, depois terra, Oxóssi, Mulu, Baloê, água, as Iabás, né? Chega até o final aí, elemento eólico, Oxalá, né? Eu estou falando de elemento estanque assim, mas eles estão entrecruzados, né? E Exu é o senhor de todos os elementos. A gente gosta de botar Exu só no fogo, coisa do inferno. Não, gente, Exu está na água, está na terra, está no ar, está em cima, está embaixo, na esquerda, na direita, está em todo, né? Então, a nossa ordem de chamada na gira, que prepondera nas nossas sessões, ela tem uma correlação com os xirês do candomblé, que foi uma acomodação aqui no Brasil, tá? Lá em África não existe essa acomodação, lá é o culto ao orixá por nação, Oió se cultua só Xangô, e assim vai, né? Outras cidades se cultuam só Ogum, e assim tem uma nação só de Oxum. Então no Brasil, os africanos para que vieram criaram o xirê conforme a ordem da criação. Olha só, assim como o universo foi criado de Oxalá,
Oxalá com Exu, o primeiro que se manifestou, e a partir daí os demais orixás, o orixá do fogo, o orixá da terra, o orixá da água, o orixá do ar. Se criou o planeta, os elementos, até que o homem pudesse ser criado. As nossas engiras, elas lembram a criação. Porque durante os nossos cânticos, a gente, no final, nós cantamos para todos os elementos, ar, terra, fogo e água. Relembra na nossa ancestralidade a criação divina desde a sua origem. Vocês percebem essa correlação? Por isso que nós geralmente começamos sempre com Exu e terminamos louvando Oxalá sempre nas nossas engiras. Então, de Exu a Oxalá estão todos os orixás, embora a gente possa entender que eu não cultuo o orixá diretamente. Mas quando eu faço uma chamada para Caboclo de Oxóssi, eu não estou cultuando o orixá? Estou, né? Eu não posso ter um culto destacado, formalizado, mas está implícito, intrínseco à louvação, quando o falangeiro vem, que está o orixá Oxóssi, o Xangô, o Ogum. Então isso não tem como separar. Nós louvamos e cultuamos os orixás da Umbanda. Nós não temos uma manifestação de regra do orixá como nos nossos irmãos do candomblé ou das nações. E daí são ritos diferentes, transes diferentes, elementos diferentes. Mas o louvor, o culto e a devoção ao orixá, sim, existe por dentro da Umbanda. E será que o orixá, que é uma deidade, uma criação divina, será que ele separa nos seus atributos? Vamos falar em orixá em atributo. Será que os atributos de Exu, que eu vou falar daqui a pouco, ele separa o que é aqui da diáspora no Brasil? Isso é candomblé, eu vou, isso é Umbanda, eu não vou. Isso é da Umbanda, eu vou, isso é do candomblé, eu não vou. Esquecendo o nome, a forma, e o elemento, o rito, no seu atributo divino, é óbvio que não. Exu notou hoje lá no vestiário, no banheiro, fez uma brincadeira. Está o tempo todo, isso é intrínseco ao Ori, nossa mônada divina, com o orixá à nossa volta. A gente confunde muito fazer liturgia e ritual e a gente briga entre a gente, né? A gente acaba cada um puxando a corda para o seu lado. Essa gênese da criação divina, ela lembra muito, quem já estudou hinduísmo, lembra muito também a gênese da criação divina do hinduísmo, que é a dança de Shiva. A ordem da criação de Oxalá, Exu e os demais orixás, se vocês lerem a mitologia, ela lembra a ordem da criação do hinduísmo, que nós teríamos Shiva, o destruidor, Brahman, o criador, que seria Oxalá, Vishnu, que é o mantenedor, que seriam os orixás, e Shiva, o destruidor, é Exu. Mas o que Exu destrói? Não, Exu não destrói a vida, ele louva a vida. Exu destrói nosso ego, no bom sentido. Ele combate o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso descontrole emocional o tempo todo. Exu no imaginário. Por que Exu no Brasil deixou de ser orixá? Por quê? Todos os orixás que vieram da África permaneceram orixás. No Brasil, o Exu não. Bom, vamos voltar. Quando um sacerdote católico chegou lá numa tribo iorubá, que os homens estavam lá plantando quiabo, ou estavam na colheita de quiabo, ele chegou, estavam só as mulheres trabalhando na comunidade. E na entrada da comunidade está um falo em riste, né? Um pênis em riste. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. Né? E na versão, isso deve ser tudo promíscuo, deve ter prostituição aqui, isso não é do bem. Primeira versão, o falo é prosperidade, abundância, boa colheita, né? Alguém nasceu aqui sem passar por um falo? Levanta o dedo aí. Então Deus criou um negócio demoníaco para nós nascer na Terra. Vocês compreenderam, gente? Não passa a luz da razão. Em 2019, chega a ser até primário, né? Não tem nada a ver com promiscuidade, com demônio, com nada. Então, Exu deixa de ser orixá no Brasil em consequência num processo de aculturação religiosa. Aculturação quando uma cultura religiosa domina a outra. Então isso já veio lá de África dominado pelo catolicismo. Lembro que na época da diáspora, ou seja, na época que os africanos vieram para cá, negros e índios não tinham alma. Encíclica papal.
Então, negro e índio ser catequizado era uma possibilidade não deles irem para o céu, mas deles ficarem no purgatório. Se deram conta disso? Terrível isso aí. Então, esse processo de aculturação já vem muito forte. Enxertos teológicos, ou seja, pegar uma doutrina, uma teologia, enxertar nessa teologia de origem que é Yorubá. E aí as interpolações, né? Trazer versões que não eram originais e criou eu digo assim, um Frankenstein, né? Esse Exu que está no imaginário popular é um Frankenstein, é uma coisa que não está na origem, né? E o que é muito sério, aqui no Brasil, Exu se desvincula da ética de origem. A religião tradicional Yorubá tem uma ética, gente, que o caráter é muito valorizado. A gente se torna ancestral ilustre é aquele que vai por e é divinizado. Ele teve uma boa encarnação, ele contribuiu para o progresso da comunidade, ele passou valores de humanos, né, de instrução, de melhoria do caráter, sempre para a coletividade. Então ele se torna um ancestral ilustre, tem uma ética, a palavra vale muito. Aqui, Exu se torna aético, ele não segue ética nenhuma, ele segue o interesse do momento, a troca, a barganha, né, o poder, que a tua vontade prepondere sobre a vontade do outro, sem se importar com o coletivo, não importa, o que importa é o teu ego, o teu individual. Então esse é o Exu que se criou no imaginário popular. Ele se desvinculando de Oxalá e de Orumilá, com todo respeito, eu não sou iniciado na religião tradicional Yorubá, não sou iniciado em Ifá, mas vou citar aqui Orumilá. Orumilá é um orixá dentro da hierarquia que está acima dos demais orixás. Ele está lado a lado com Oxalá, Exu, junto ao Olodumare. O Orumilá é o orixá que dá a visão da nossa predestinação. Então o Orumilá sabe por que nós estamos aqui, por que nós viemos um corpo, qual é o nosso propósito de vida. E Exu, na origem, ele é par com o Orumilá. O Orumilá é o senhor do destino, Exu é o executor do destino. E tem uma ética em cima disso aí. Então ele se desvincula de Orumilá, se desvincula de Oxalá e se torna ético, se torna ambíguo, perigoso, infiel, não confiável, entre outros adjetivos que eu não vou falar aqui, tá? Para a gente não baixar a vibração. Tá? E o resgate da raiz. O Pai Caetano botou conferência de Umbanda, né? Umbanda de raiz. Eu achei tão simbólico isso e significativo, porque o seu Tiriri diz para mim na raiz, né? Aí ele cria uma conferência de Umbanda na raiz. Puxa, que coincidência, né? Ainda mais nessa data agora, né? Então, qual é a ação real do Orixá Exu na nossa vida? Vamos entender o Orixá cósmico, né? Na sua atuação na ordenação do mundo com Oxalá. Exu é ordem. O Pai Marcelo Chauvin falou aqui, né? Exu é ordem, Exu é organização, é disciplina. É ordem porque ele ordenou todos os elementos para os planetas serem criados. Para ele fazer isso, ele teve que ter organização. Ele foi um grande arquiteto, um grande engenheiro sideral. Exu, Orixá. Ele é disciplinado. Para quem cria as estrelas, cria os sóis, cria os planetas, nossa, tem que ser muito disciplinado, muito responsável. E tem uma qualidade de Exu que a gente esquece. Que aí eu vou trazer para o lado da Angola, que é o Umbutu. Alguém sabe o que é Umbutu? Gostaria de citar, alguém sabe? Eu sei que o Pai Caetano sabe, mas não vale o Pai Caetano falar o que é Umbutu. Fale para nós, o que é Umbutu? É o conceito de você, ou todo mundo chega junto, ou ninguém chega. É os mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Quando um quer tudo para si, dane-se todos, opa, Exu vai lá e dá com o ogó na cabeça dele. O ogó, aquele porrete de formato de pênis que Exu tem, né? Ele dá na cabeça do cara. Então Exu, ele olha sempre o coletivo. Olha como é que Exu é, eu vou usar uma palavra aqui, equanimidade. A relação entre dever e direito de Exu é assim. Toda vez que o direito individual confronta o coletivo, o Exu fica com o coletivo. Então o dever coletivo é mais importante para o direito coletivo, o direito
da comunidade, o direito da humanidade, o direito dos grupos é mais importante do que os direitos individuais. E é muito tênue essa divisão. Quantos de nós temos conflitos em grupo, na corrente de relacionamento com os nossos irmãos, por conflito de visão equivocada do meu direito em relação ao direito da comunidade? Às vezes a gente não se dá conta, mas quem é dirigente administra. Nós somos psicólogos, né? A gente tem que administrar quase o tempo todo conflitos dentro da comunidade, dentro da comunidade, faz parte. E às vezes os conflitos ocorrem porque o individual, o ego, exige mais direito do que o direito. Né? Então, uma comunidade tem que ter disciplina, tem que ter ordenação, tem que ter normas, né? Senão não funciona. E por fim, Exu é a alegria de existir, é a felicidade, é a risada. Né? Qual é a influência de Exu no médium? Vamos trazer agora mais para o nosso, mais próximo aqui de nós, Umbanda, nosso chão, né? Qual é a influência de Exu nos médiuns? Eu estou falando dos atributos do orixá, não estou falando da entidade. A entidade, por vezes, ela está mais próxima de uma ação pontual, aí exige um fenômeno, uma ação rápida, uma orientação do nosso livre-arbítrio, discernimento, despertar, no sentido do caminhar para o nosso propósito de vida. Mas o orixá, ele tem uma atuação mais macro, vamos dizer assim, maior, né? Veja bem, até foi falado aqui em outras palavras. Quando eu médium, pessoa, ser humano, eu estou desordenado, eu não tenho ordem. Meu pensar não está legal. Aí eu desorganizo as minhas emoções. Eu fico indisciplinado porque eu quero impor ao outro a minha vontade. Eu me vitimizo com isso. Eu não tenho continuidade nas minhas relações. Né? A minha realização baixa. Eu fico desconfiado, eu fico irresponsável nas minhas responsabilidades. O que acontece? Eu me distancio dos atributos de Exu. Se os atributos de Exu, ele é a ordenação, é a organização, é disciplina, eu internamente estou sem ordem, meu pensamento não está legal, cabeça fraca, aí minhas emoções vão junto, eu começo a ficar desorganizado nas minhas atitudes, no meu falar, e começo a ter quebra de relacionamento, né, conflitos, eu me distancio dos atributos de Exu. E quando isso acontece, nós entramos em desequilíbrio. Aí vem, muitas vezes, aquelas catarses, né, eu digo sempre assim, aquele ajuste que a gente precisa para voltar para o atributo de Exu. E quando eu me desequilibro, me distancio do atributo de Exu, eu me desequilibro com o orixá, que rege meu ori. E a partir daí, eu enfraqueço a sintonia com o meu guia espiritual. Aí, por vezes, eu preciso de um preceito, eu preciso de uma firmeza, eu preciso ser afastado do aconselhamento, se eu sou médium de aconselhamento, para mim me fortalecer, eu preciso de ajuda espiritual. O que Exu faz nesse momento? Aí o Exu entidade ajuda também. Está caindo aqui o negócio, aqui deram um puxão aqui, eu acho que o Exu está aqui atrás. O que Exu faz nesse momento no nosso psiquismo? Exu abre uma catarse. A gente precisa ter uma catarse, a gente precisa ter um momento de desequilíbrio mesmo, emocional, para a gente se dar conta do que eu estava pensando, como eu estava agindo. O que Exu faz? Ele abre no nosso inconsciente um aspecto sombra do meu psique, do meu comportamento, e isso vem à tona. E isso causa um desequilíbrio, uma catarse. Parece que Exu potencializa isso aí. Exatamente para mim me dar conta dos meus equívocos, do meu pensar, da minha desorganização mental, emocional. Tá? Então eu entraria aqui num primeiro epíteto de Exu, primeira qualidade de Exu, que eu esses dias escutei falar, que Exu não dá caminho, né? Que é Lonã, Senhor dos Caminhos. Exu não dá caminho, isso é Ogum. Não, Ogum dá caminho, mas Exu também dá. Ou Ogum age sem Exu? Tem algum orixá que não faz parte do Exu?
Então não tem como desvincular. Sim, Exu dá caminho. A gente às vezes confunde, claro que existe encruzilhada de rua, mas é um entrecruzamento vibratório e a encruzilhada do meu inconsciente. Aonde está esse aspecto sombra que precisa vir à tona para que a luz se faça presente na minha compreensão, no meu discernimento? Exu empurra esse aspecto sombra para fora, para que se faça a luz. Ele faz isso o tempo todo. Porque a gente é espírito milenar, a gente tem um inconsciente muito antigo, de muitas e muitas encarnações. Sabe quando é que o Exu faz isso? Quando nós nos afastamos do nosso propósito de vida. Foi falado aqui, né? O pessoal vai lá no Pai Santo, faz o trabalho, traz o elemento, pede para entidade, bate cabeça e dá tudo errado. Não acontece nada. Foi feito o rito e não acontece nada. O que acontece? O que ela quer, o que ela deseja, não está indo de encontro ao propósito de vida dela. Exu não faz nada e por vezes ele dá um empurrãozinho para que não aconteça, ou aconteça o pior naquele momento, para você se dar conta. Porque ele não olha o teu momento na tua encarnação, ele olha o teu propósito de vida para o qual tu voltou, tá? Então, nesse aspecto, Exu é executor da retificação do destino. Exu, ele atua em nós num ajuste dos efeitos, que nós mesmos somos geradores das causas. Olha só, Exu atua o tempo todo em nós, nos efeitos, né, que são consequência de causas que nós somos geradores, que está no nosso inconsciente, nesta encarnação e em vidas passadas. Porque o Exu quer que a gente se libere da prisão que nós mesmos criamos, que são efeitos que nós escolhemos. Por isso nós reencarnamos. Nós reencarnamos, não é o preto velho que está na senzala, não é nós, né? A gente escutou o preto velho na senzala ainda, em 2019, e às vezes eu fico triste quando quer o preto velho serviçal fazendo tudo. E a gente esquece quem está na senzala é a gente. O preto velho já se liberou, né? Há muito tempo. Eu vou dar uma acelerada aqui para sobrar mais tempo para perguntas e respostas, né? Então, qual é o trabalho das entidades? Eu vou ser bem objetivo. Eu sei que todos nós aqui sabemos o que é uma demanda, o que é tronqueira, pão de força, calúnia, encruzilhada, descarga, expurgo, tudo isso a gente sabe. Que estuda a proteção corrente, que ele zela pela egrégora, mas tem um propósito, uma função de Exu, que as entidades estão fechadas nisso, que é central. Exu é o guardião do nosso propósito de vida. Tudo que contraria o nosso propósito de vida, Exu retifica e corrige. Ou seja, se vem um ebó contra mim, vem um corte contra mim, contraria meu propósito de vida, Exu vai lá e corta e corrige. Aí o rito dá certo, a liturgia dá certo. Porque, eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, vou dar um exemplo aqui, sem vaidade, mas para vocês entenderem. Exu, ele está o tempo todo guardião do nosso propósito de vida. Eu estou 15 anos com casa aberta. Olha, o que eu já recebi de ameaça de vida, ameaça que vão fazer bó. Olha, gente, se eu for contar para vocês, e acontece nas redes sociais, tá? Agressão à pessoa. A gente ainda tem uma dificuldade enorme do diálogo intra-religioso sem ofender a pessoa. E às vezes a gente faz um vídeo lá, comenta alguma coisa, aí o pessoal vem, eu já fui ameaçado. Então eu entrego, eu digo, meu pai, você está no meu caminho, eu só me dê a cobertura espiritual. Eu confio, e pronto. Então, essa proteção do teu, quando tu encontra o teu Dharma, o teu propósito de vida, você se alinha com o Exu. Você organiza a sua vida, você disciplina o seu pensamento, você tem uma ordem pessoal e você persegue esse propósito. Bom, qualidade de Exu. Qualidade de Exu. Exu, Senhor das oferendas, ele é Ebó. Toda oferenda que é feita dentro do terreiro tem a mediação de Exu. Ele leva e traz do Aie por um, do Arum para Aie. Da terra para o espiritual, do espiritual para a terra. Exu, Senhor dos caminhos, Elonã. Principalmente os caminhos que ligam ao nosso inconsciente, de experiências que nós temos que passar para fortalecer nosso propósito de vida. Exu é Senhor do carrego ritual. Então a descarga que a gente faz no trabalho, aquela energia enfermiça, aquela energia que tem que ser deslocada para os pontos de força dos orixás para ser desintegrada. Exu é
Senhor do carrego ritual. Exu, Senhor da felicidade, da generosidade, ele é Odara. Eu já conheci Exu sério manifestado, entidade, mas Exu triste e lamuriento nunca vi. Exu geralmente são alegres, né, são visões, são felizes. Exu é Senhor de respeito, é Tiriri. Ele é Senhor de respeito. Exu, mensageiro divino, é Osixé. Osixé é o nome. Mensageiro divino. Então ele traz a palavra dos orixás para a terra, através da arte oracular, aí no Candomblé, ou nas religiões afrodescendentes da diáspora, quem comunica é Exu. O orixá não fala direto. É Exu que é o comunicador, né? E, por fim, Exu é fiel. Ele não é ambíguo, ele não precisamos desconfiar de Exu nem ter medo de Exu. Tem um mito que Oxalá, ele estava na casa dele e cria os corpos do barro, da argila, para nós reencarnarmos. Ele faz os corpos, faz as cabeças, né? E Ouro do Mar dá o sopro, né? Para a vida, para o espírito reencarnar. Exu chegou na casa de Oxalá e ficou 16 anos com Oxalá. Aprendeu tudo da fabricação dos corpos. Tudo. E após 16 anos, que é um número simbólico, né? São 16 signos do Odu, do Ifá, né? Cada Odu ligado com o Orixá. Aí quem for estudar religião tradicional iorubá, os Odus falam na mesa do jogo, né? Exu, depois de 16 anos, Oxalá chegou para Exu e disse assim: bom, você está 16 anos comigo, você aprendeu tudo que eu sei fazer. A partir de hoje, eu estou com uma demanda muito grande da humanidade, são muitos oris que eu preciso fabricar a cabeça e os corpos para o Ouro do Mar e dar o sopro e reencarnar. Eu vou te colocar como guardião na frente da minha casa e você vai fazer a triagem. Você vai deixar entrar realmente quem precisa de um corpo para voltar para o ali, para a terra. Ou seja, ele confiou a Exu, deu a prerrogativa a Exu de guardião da casa de Oxalá. Você acha que Exu é fiel? Guardião da casa de Oxalá? Fazendo um paralelo, a casa de Oxalá, o nosso terreiro, onde nós temos Oxalá no nosso congá, e Exu está lá na frente, na porta de entrada, fazendo a triagem, né, para que o quiumba não venha, aquele que quer desorganizar, aquele que quer indisciplina, aquele que quer desordem no nosso rito. Está lá Exu e Exu é confiável. Obrigado. Eu acelerei um pouquinho para a gente ter um tempo legal aí nas perguntas, tá, pessoal? Façam perguntas, não se inibam, tá bom? Obrigado. Vamos lá. No seu livro, é uma pergunta da Luciana. No seu livro No Reino de Exu, aparece uma narrativa de que os Exus podem ser ex-feiticeiros que, depois de depurados e de passar por uma escola de Exu, tornam-se Exus. Entretanto, em outra narrativa, aparece um ex-feiticeiro que passa pela depuração e se torna Exu imediatamente. O senhor poderia comentar essa questão? O segundo Exu em questão não estaria menos preparado que o primeiro? A pergunta é no sentido de pensarmos que Exu é um espírito de luz. Vamos separar Exu entidade de Exu orixá, do pessoal de entidade, né? Então, a gente tem um termo que eu acho que foi Saraceni que usou primeiro, que é exunização, né? O Guardião da Meia-Noite fala nisso, né? Todos os nossos entidades que se apresentam como Exu tiveram um preparo para ser Exu. Esse caso específico do livro No Reino de Exu tem duas situações. Uma é de Seu João Caveira. Seu João Caveira foi um babalaô em África. E em um determinado momento ele quebrou a ética e a confiança da confraria dos babalaô, dos pais velhos, dos mais velhos, e ele foi para o caminho da feitiçaria, tá? Do empoderamento através do feitiço. E ele larga a ética dos babalaôs. Então, essa é uma situação. E teve um outro relato, não tão sério, não tão intenso como o Seu João Caveira, que não passou daí por uma escola no astral. Então,
Cada um de nós carrega uma ancestralidade. Eu não sei qual é o preparo do meu espírito, ou dele. Então, cada caso é um caso. Na espiritualidade não existe uma regra fixa, rígida, né? Cada um é avaliado individualmente. Pergunta da Ariane: na sua casa, homens incorporam pombagira? Se sim, qual pombagira o senhor serve? Veja bem, a manifestação de uma entidade ou de um orixá, que não é o caso da Umbanda, né? Ela não se relaciona com gênero. Quem se relaciona com gênero somos nós. Então é nós que temos preconceito. E geralmente o homem tem mais preconceito em relação à manifestação feminina. Então o homem é mais duro de manifestar um Oxum, né, uma Iemanjá. E as mulheres não, as mulheres manifestam tanto para o lado da energia masculina como feminina. Então nós homens somos mais preconceituosos e temos mais resistência por um processo cultural nosso, de educação talvez, né? A pombogira que nos dá assistência é a pombogira Dama da Noite. Ela, junto com o seu tiriri, faz par na nossa tronqueira de entrada de casa. Como foi dito aqui, eu também sou simpático ao termo pombogira, que é do Angola, né, do Banto, e eu não sou muito simpático ao termo pombagira, embora ele já está caracterizado, popularizado. Depois que uma palavra na língua portuguesa se consagra, não tem como tirar. Mas pombogira remete à divindade, né? A divindade que era cultuada lá em Angola, que em alguns momentos não tem nada a ver com a manifestação popular da pombagira como é feita no Brasil. Pergunta do Helder: até que ponto o puritanismo ainda hoje modifica a essência do Exu no Brasil? Olha, o puritanismo às vezes está dentro de um conceito de moral, né? E a moral, ela é aqui e agora, ela é do tempo presente. Então, para Exu, ou para uma entidade, isso é relativo. Porque, por exemplo, eu posso ter tido uma reencarnação no Oriente, que eu fui um marajá e eu tinha um séquito de esposas. Eu posso ter tido uma reencarnação na África, que eu tinha uma boa colheita, eu tinha boas propriedades, eu poderia sustentar várias esposas. No Brasil já entra num conceito meio imoral hoje vigente. Mas para a entidade ou orixá, o Exu, ele não entra nesse mérito, ele olha o espírito atemporal que ele está. Então o puritanismo ele vem com o nosso conceito limitado do que é moral, do que é imoral, e aí gera o preconceito. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, trabalhar com a sensualidade, porque nós temos a questão do pecado, né? Sensualidade quer dizer sentido. Quando eu percebo o meu sentido, eu estou tendo sensualidade. Isso não tem nada a ver com promiscuidade, com imoralidade. Então, no caso, por exemplo, com pombagira, ela desconstrói muito isso, né? Pergunta da Letícia: como os pais e as mães da mesa compreendem o Exu Orixá e Exu Entidade? Em um dos livros do pai Norberto Peixoto sobre Exu, há a abordagem muito clara e coerente de Exu como Orixá. Contudo, fala-se pouco de Exu como tal. Olha só, isso não é consenso da Umbanda, né? Tem umbandas que Exu não é Orixá, tem umbandas que Exu tem que ser soldado de Ogum. Não deixe Exu vir, primeiro vem Ogum. E Ogum tem que ficar cuidando do Exu, porque Exu é infiel, ele é ambíguo, ele pode preparar alguma para nós. Então tem um ranço cultural, e aí judaico-cristão, né, remete a essa cultura que está no nosso inconsciente, da questão do pecado, da imoralidade. Fazendo um parênteses, Jesus nunca foi cristão. Jesus nunca falou em Cristo ou cristianismo. Isso veio com os gregos depois, Paulo de Tarso. Tá? Então, assim como o Buda nunca foi budista, Jesus nunca foi cristão. Isso é registro histórico. Nós criamos as religiões e nós nos separamos entre nós, né? Jesus sempre pregou uma religião universal de amor, de misericórdia, de compaixão, dizendo para cada um de nós: vós sois deuses, eu, Pai, somos um, o que eu posso fazer, tu também pode. Então, trazendo o templo, a igreja para dentro de cada um de nós. Então, quando eu cito judaico-cristão, não estou me referindo a Jesus. A gente
entende e respeita como um grande mestre espiritual da humanidade. Eu estou me referindo às religiões que se criaram depois e estão até aí hoje, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente vê o Bará do Mercado em Porto Alegre. Alguém conhece o Mercado Público de Porto Alegre aqui? No centro do Mercado Público tem um assentamento de Exu, que é o Bará do Mercado. Que o Bará é sincretizado com São Pedro, tem a chave do céu, né? Então faz a ligação Urunhaê, a terra e o céu. Sabe o que os evangélicos fazem? Isso é histórico, desde o início do Mercado Público. Sabe o que os evangélicos fazem lá? Eles vão aos sábados de manhã e fazem corrente de oração com as Bíblias no assentamento do Bará do Mercado, que é um ponto de turismo, né? Eles fazem doutrinação do Bará do Exu. Então eles ficam a Bíblia ali. Até é engraçado a gente ver, né? Como se Exu fosse ser doutrinado ali, com eles falando aquilo ali. Aí a gente passa ali, joga uma moedinha, dá um caô para Exu, eles ficam olhando para a gente, assim, com raiva, a gente vai embora, né? Mas estão lá todo sábado. Pergunta da Edna: a quem Exu serve? A quem Exu serve? Exu serve ao Criador. Exu serve ao Ludumar enquanto uma expansão divina de Deus, pleno de poderes, de atributos que Exu tem. Exu serve ao nosso Ori, porque o nosso Ori tem o nosso propósito de vida. Então Exu, ele é um servidor para que os nossos propósitos se realizem e a gente encontre iluminação, equilíbrio, felicidade, alegria e nos libertemos do jugo de nós mesmos, que é o nosso ego, e saiamos da senzala de estar aprisionados nos efeitos de causas que nós mesmos somos os geradores. Pergunta da Marina: quando e onde houve a criação das pombagiras de acordo com a gênese africana? Eu não sei de acordo com a gênese africana, porque eu não sou estudioso da Angola. Pombogira é uma divindade Angola, tá? Eu não sei. Falando de Umbanda, não se tem um consenso nos pesquisadores entre as academias. A pombogira começou a se manifestar. Manifestou num terreiro aqui, num terreiro acolá, em outro. Com certeza, um movimento espiritual necessário para que nós reaprendamos a cultuar Deus Mãe. Nós cultuamos muito Deus Pai, mas a pombogira, ela carrega em si o culto a Deus Mãe. Pombogira também é uma Iabá. Então, não se tem assim um local, uma data específica que ela tenha surgido, assim, falando da Umbanda, né? André: Pai Norberto, o que o senhor acha da quimbanda tocada de forma independente, onde esses só trabalham na base de troca? Eu não consigo separar quimbanda de Umbanda. Eu acho que o Pai Caetano comentou, ou foi seu Marabô, ontem, que está imbricado, está interligado quimbanda com Umbanda. Eu não consigo, assim, na minha cabeça. Eu acho que a gente faz quimbanda, toda a gíria de Umbanda. Quando é que eu faço quimbanda? Eu vou dar um exemplo. Uma descarga no final. Uma energia enfermiça, pode ser de um consulente. Eu preciso conduzir ela para um ponto de decantação. Então eu encaminho para o orixá, encaminho para Nanã, no mangue, no negativo do orixá. Eu estou negativando aquela energia para liberar o consulente dela no ponto de força do orixá negativado. Isso é quimbanda. Toda vez que eu atuo no negativo do poder de realização do orixá, isso é quimbanda. Então a Umbanda faz isso o tempo todo. Quimbanda e Umbanda estão umbilicalmente ligados. Essa quimbanda independente, eu não sei identificá-la. Os sacerdotes sérios de batuque, de casas idôneas, longevas no Rio Grande do Sul, não conseguem identificar o que é essa quimbanda. Porque a gente não consegue ter uma identidade. Criar um culto novo, independente, que por vezes ele rouba o culto ao orixá e toma o espaço da Umbanda, a ponto da casa deixar de ser de Umbanda ou deixar de ser de Candomblé e se tornar só de quimbanda. E aí, é isso aí que foi dito ali. Tudo pode, tudo se faz. Então, não sei dizer que rito é esse. É um rito novo, de algum tempo para cá, e com certeza
tem uma ação espiritual forte em cima disso, não tem dúvida nenhuma. E não é uma atuação espiritual que leve a humanidade, o ser humano, a melhorar o seu caráter. Isso eu não tenho a menor dúvida. Pergunta do pai Caetano: sendo o orixá Exu, em sua casa poderia ser alguém filho de Exu? Sim, não tem problema nenhum. Inclusive, como foi dito aqui, acho que foi o pai Cristo, né, que a casa dele é chefiada por entidade que vibra no olho dele, e provavelmente o orixá Exu se destaca em relação aos demais, né? Na nossa casa temos uma particularidade: os nossos ritos internos, 50% Exu. Naturalmente aconteceu, e talvez por uma necessidade nossa de equilíbrio, né, frente a todas as solicitações e demandas que a assistência nos traz. Então não vejo problema nenhum, ser de Exu ou ser de qualquer outra entidade do orixá. O que importa é o empoderamento junto ao poder de realização dos orixás, junto aos guias espirituais, é o caráter do sacerdote. Se o caráter do sacerdote é elevado, ele é disciplinado, tem ordem, se esforça uma ética, o orixá está com ele, o guia espiritual está com ele. Pergunta da Marina: na Umbanda, Exu é entidade. Como Exu deixou de ser manifestado como orixá? Na Umbanda não se tem registro que o orixá Exu tenha manifestação, né? O transe não quer dizer que o atributo dele não esteja atuando. Mesmo me parece, eu não posso falar pelo candomblé, mas me parece também que a transe de Exu no candomblé, o candomblé mais tradicional, também não é o que mais se destaca. Então, a gente vamos trazer para a entidade, sim. Entidade nós temos direto as manifestações. Agora, o orixá, enquanto transe, uma consciência alterada direto, com o orixá eu desconheço, nunca vi dentro da Umbanda. Todas as pessoas têm mediunidade para incorporar? Por que algumas pessoas passam a vida em terreiros e não conseguem? Pergunta da Marília. Não creio que todos tenham o compromisso da mediunidade de incorporação. Lembrando que a mediunidade de incorporação, às vezes o pessoal bota como dom, né? Como algo assim elevado, né? Uma concessão, um dom. Eu digo que mediunidade de incorporação é um karma pesado, né? Pretérito, de um resgate forte que o indivíduo tem que passar. Então, se você não é médium de incorporação, meu Deus, agradeça a Deus por você de incorporação, cara. Pelo amor de Deus, agradeça a Deus que você não tem um karma tão pesado, não tem tanta sombra para iluminar. Sabe, será que as pessoas não se dão conta disso? Às vezes a pessoa desistindo da mediunidade dela. Ontem eu recebi uma mensagem, a menina disse assim, ela disse assim: eu não concordo com você, esse negócio de mediunidade de incorporação. Eu vejo tanto médium de incorporação se dando bem, conseguindo tudo na vida. Eu estou anos na Umbanda e não consigo nada, não incorporo nada. Isso aí que você fala é uma palhaçada. Ela falou bem assim. Ela está completamente equivocada do que seja a mediunidade de incorporação. Será que a mediunidade de incorporação nos dá um poder? Aí nós seríamos todos ricos, milionários, felizes, bonitos, belos, não teríamos doença, nós seríamos deuses. E não funciona assim, né, gente? Só quem está mesmo no chão do terreiro sabe tudo que exige, né? O médium de aconselhamento, onde o pai Caetano comentou comigo do critério que ele tem, né, para o médium assumir o aconselhamento, né? Quão difícil é, né, pai Caetano, se manter equilibrado no aconselhamento no terreiro, né? Então, quem não é de incorporação, não fique infeliz, não se sinta diminuído. Você é um espírito mais iluminado. Você tem menos sombra no teu passado. Era eu que eu não for. Eu até estou incorporando pouco, depois de todos esses anos. Quando é necessário, incorpora. Mas eu acho que é uma misericórdia deles, não sei. Eu incorporava bem mais, mas eu só agradeço. Tá bom, meu pai, vocês que sabem. Se em algum momento eu tenho a clarividência, alguma outra percepção que não é necessária a incorporação, eles que sabem, me colocam à disposição. Mas eu não estou triste porque eu estou incorporando menos. Sabe? Não tem que provar que eu sou mais. Eu não estou incorporando agora, não vão me ver incorporado, vão achar que eu não sou capaz. Isso é ego.
preocupa-te com o teu caráter, com a tua intenção. É isso que eles olham, né, na gente. Pergunta da mãe Vivi: o senhor vê alguma ameaça para os terreiros de Umbanda com a nova presidência da República? A ameaça que eu vejo é da intolerância religiosa. Eu não gosto de misturar política com religião, mas no momento que o presidente da República ele declara uma preferência religiosa, inclusive querendo trazer ministros para dentro do Supremo que são dessa confissão religiosa, isso é preocupante, né? E eu acho que a gente tem que estar mais unidos, nós temos que ter mais diálogo, mais conferências, mais estudo para nós nos prepararmos, que muito provavelmente a intolerância religiosa ela vem num crescente e não vai diminuir. E se nós, por dentro da Umbanda, não tivermos respostas e atitudes corretas, não adianta apontar a intolerância lá fora. Volta ao estudo que eu citei no início. Essa pesquisadora da USP, ela teve dificuldade de desconstruir o imaginário Exu-demônio em função de cantigas que são cantadas que Exu é demônio dentro de terreiros de Umbanda ainda hoje, 2019. Agradecendo ao Pai Norberto. Acabou Nós as temos perguntas? mais perguntas, mas por causa do tempo serão respondidas depois e colocadas lá na Conferência Raiz da Umbanda. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Pai Norberto, então fique nossa gratidão. E o Pai Norberto estará agora, nós vamos fazer um intervalo de 20, 25 minutos. O Pai Norberto vai estar dando autógrafos dos livros, quem quiser, na mesa à nossa direita. E nós agradecemos profundamente, Pai Norberto, o seu deslocamento, a sua contribuição, o seu axé. Obrigado, Pai Norberto. Na verdade, não é só o seu Tiriri, né? Desde Caboclo Peri, Vovó Maria Conga, todas as entidades que vibram no Eledado Médium, né? Que fazem parte das tarefas que o médium assume, eles têm um compromisso com o compromisso de vida do médium. Quer dizer, quanto mais próximo do guia-chefe, que é aquele que toma frente, né, digamos, chefe de cabeça, maior esse compromisso. Claro que seu Tiriri ele tem como um guardião zeloso, né, para que eu não me afaste desse propósito, como ele mesmo diz, né? Você quer ir pelo caminho do equívoco? Vá sozinho, porque eu não vou contigo. Então isso nos dá uma segurança de a gente sempre receber um alerta, uma orientação, quando a gente está se afastando do nosso ideal. Agora, Exu e todas as entidades são muito respeitosas quanto ao livre-arbítrio do médium, né? Então, só posso agradecer ter o seu Tiriri como um apoiador, um guardião que está sempre zelando aí pela gente, que a gente seja bem sucedido naquilo que a gente reencarnou, né? Os motivos e o propósito para o qual nós retornamos aqui para essa terra. Olha, veja bem, houve uma acomodação dentro da Umbanda de se aceitar Pombogira como o feminino de Exu. Mas Pombogira, ela não faz parte do panteão dos orixás ou da cosmovisão de origem. Não existe Pombogira na religião tradicional iorubá. Pombogira é um inquice, ela é uma entidade angola, né? É um inquice, é uma divindade, uma deidade dentro do panteão Angola-Banto. Houve essa acomodação dentro da Umbanda. Na mitologia, Exu sempre se manifesta com a polaridade masculina, né? Sempre. Mas isso é para o nosso entendimento. Porque Exu, na verdade, ele atua no feminino, no masculino, no positivo, no negativo, atua em todos os elementos, a terra, fogo e água, em cima, embaixo, todas as posições, do Aie ao Orum.
Então eu diria que Exu em si, ele já carrega o feminino e o masculino. Porque se assim não fosse, Exu teria uma atuação somente em espíritos reencarnados no masculino, como homens, e não acontece. Agora, Bombogira dentro da Umbanda, ela assume funções e tarefas, digamos assim, que seria pertinente originalmente a Exu. Eu, particularmente, dentro da minha visão, Bombogira não é orixá. Não aceito essa adaptação, né, que um inquice, uma deidade, uma divindade Angola, se tornar um orixá. Temos que pensar o seguinte: por vezes isso é dado como revelação divina. Vem um autor, vem um dirigente e diz que isso foi uma revelação divina. Nós aceitarmos uma revelação divina, nós caímos no campo do dogma, aí não tem o que discutir. É uma revelação divina, é um dogma. Enquanto pesquisador, buscador, não se tem registro etnográfico na história da religião do panteão de Angola ou do panteão Iorubá, de onde vieram os orixás, que Bombogira seja orixá. Então, na minha leitura, Bombogira não é orixá. Esses nomes, né, Lúcifer, Beelzebul, Maioral, é aquilo que eu disse na palestra, são interpolações, né, de adjetivos, denominações de uma outra religião, de uma outra cultura teológica, não fazem parte da visão de origem de Exu enquanto orixá. Não existe uma qualidade, um epíteto registrado de Exu enquanto um anjo caído, né? Um anjo que se tornou oponente de Deus, um demônio, um diabo, como essas denominações se referem, porque Exu ele não é opositor a Deus. Exu é uma expansão divina do próprio Deus e partícipe da criação divina. Então isso são interpolações, né, que acabam se tornando um hibridismo, vamos dizer assim, algo novo que originalmente não existia e que não é verdadeiro, mas que no senso popular acaba se tornando verdade. Então ainda existem médiuns que dizem receber o Exu Lúcifer ou o Exu Beelzebul. Enfim, isso só serve para causar incompreensão no imaginário popular e de alguma forma dar poder a esses médiuns, né? Nós temos que cada vez mais desconstruir esses enxertos, esses conceitos que não são originais, que só diminuem a função do orixá, de Exu, e acabam contribuindo para a intolerância religiosa, para o preconceito, todo esse processo aí que a gente já vem ao longo de algum tempo aí verificando.